Oi, lindona! Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou trazer para você orientação de como estruturar suas sessões de avaliação. Mas antes de continuar esse vídeo, lembra de se inscrever no canal, curtir aqui e deixar suas dúvidas também em relação a essa temática, tá bom? Então aqui hoje eu quero trazer para você 3 orientações, direções para você conseguir aí estruturar a sua avaliação. Eu sei que a prática clínica às vezes é uma prática insegura, pode gerar uma insegurança. A nossa formação, tanto de pós-graduação, graduação, ela não consegue englobar, tantos aspectos práticos. Então, eu super entendo que às vezes você que está assistindo esse vídeo tem alguma insegurança ainda de começar, ou às vezes você que já atua ainda tem uma insegurança ali do que fazer na avaliação, na intervenção, tá? Então, por isso que esse vídeo é para trazer essa clareza, tentar te orientar, te dar mais segurança na hora que você estiver avaliando. E esse conhecimento que eu vou trazer aqui é um conhecimento que você não encontra na sua pós-graduação, não encontra em referenciais teóricos, é um conhecimento com base nos meus anos de experiência, no meu conhecimento que eu vou trazer aqui para você, tá? Então, o primeiro ponto, o primeiro pilar importante que a gente tem que pensar na hora que a gente for estruturar a avaliação é a anamnese. Eu gosto de começar a anamnese no início da minha avaliação, porque para mim a anamnese é um ponto muito importante para eu conseguir pensar, planejar as minhas sessões de avaliação. Então eu preciso analisar dados, por exemplo, dados gestacionais da mãe, a questão do desenvolvimento, os marcos do neurodesenvolvimento desse meu paciente, a questão de rotina, questões escolares que a família vai trazer também ali para você na anamnese, a frequência daquela dificuldade, desde quando aquela criança apresenta aquela dificuldade. Então, o primeiro ponto, o ponto de partida para eu desenvolver o meu raciocínio clínico, para eu poder desenvolver, organizar, planejar as minhas sessões de avaliação é a anamnese, tá? Então, olhe, com cuidado para sua anamnese, organize as ideias quando você coletar essas perguntas ali da mãe, do pai, do cuidador, porque elas vão ser importantes para você pensar no planejamento, na estrutura, nas sessões da sua avaliação. Bom, já levantamos os dados da anamnese, agora o segundo ponto, o segundo pilar importante é a gente fazer a escolha de recursos, instrumentos avaliativos, atividades, tudo que a gente vai usar para avaliar aquela queixa que a família trouxe ali para nós quando entrou em contato, quando fez a anamnese. Então agora a gente vai entender a raiz do problema. Tá, a família falou que a criança está com essa dificuldade e apresenta essa queixa. Agora a gente vai avaliar a demanda, o que realmente aquela criança precisa. Qual é o real problema dessa criança, o problema dessa criança. Então a gente vai observar a raiz desse problema. E aí a gente vai fazer a escolha, vai olhar para o seu arsenal ali no seu ambiente clínico, na sua sala de atendimento, quais recursos poderiam se encaixar dentro daquele seu paciente, dentro daquela queixa. E sempre quando a gente for pensar em recurso, seja em jogos, recursos, atividades qualitativa, quanto em recursos quantitativos, que são o quê? Testes, escalas, protocolos, a gente sempre vai pensar na idade da criança, para eu fazer a escolha desses instrumentos. Nós vamos pensar na queixa da criança, pensar ali nos marcos do desenvolvimento, o que é esperado para aquela criança dentro da idade dela, Só fazendo uma ressalva aqui, se você ainda não assistiu o vídeo aqui que tem no canal sobre testes, protocolos que eu utilizo, a hora que acabar aqui, vai lá assistir aquela aula que vai com certeza te ajudar, tá? Então a gente vai fazer as escolhas aí dos instrumentos, Então, bom, já fiz a triagem na anamnese, agora eu vou pensar, ampliar meu raciocínio pensando na idade dessa criança e na queixa, no que é esperado para essa criança, seja numa questão de alfabetização pedagógica, como também de questões ali de funções cognitivas, executivas, se for uma criança pré-escolar, tá? Ali da primeira infância.
Então, vamos fazer as escolhas, pensar o que eu posso usar para avaliar essa criança. Lembrando que eu não preciso organizar todas as minhas sessões de uma vez, mas eu preciso ter uma visão macro de que objetos, recursos da minha prática clínica eu posso usar durante a minha avaliação. Não só recursos de concreto, mas às vezes uma escala, um questionário com a família, perguntas que são importantes para eu fazer para o professor, para o ambiente escolar. Se essa criança é acompanhada por outros profissionais, às vezes é uma criança que é acompanhada por psicólogo, por fono, que tipo de pergunta eu preciso fazer para esses profissionais para ampliar o meu olhar, o meu raciocínio clínico naquela avaliação. Então, né, já levantamos os dados da anamnese, já fizemos as escolhas de maneira geral nos instrumentos, que testes, que protocolos, escala, que jogos me possibilitam avaliar aquelas habilidades que eu preciso investigar ali na criança. E lembrando que cada avaliação é única, né? Por isso que a gente tem que ter esse olhar, desenvolver esse raciocínio clínico para cada indivíduo que está ali diante de nós em uma avaliação, em uma intervenção, tá? Porque cada avaliação é única, ela não é e não deve ser engessada. Não é a gente pegar a criança e encaixar na avaliação, mas é a gente encaixar essa nossa avaliação na criança, a gente moldar diante da necessidade daquela criança que chegou até nós, que vai chegar até você. Então agora, para fechar aqui esse vídeo, o terceiro ponto importante, né, depois que a gente já fez isso, é planejar, organizar. Eu gosto, né, eu tenho uma tabela ali montado com a data, objetivo da minha sessão, as observações pós-sessão que você precisa fazer. Então eu tenho estruturado isso para me ajudar, né? Compartilho com as minhas alunas também esse formulário ali para colocar os dados, porque é importante a gente sempre colocar os dados ali, pensar no objetivo da minha sessão, quais observações eu levantei após aquela sessão, seja uma avaliação, uma sessão de avaliação ou intervenção, tá? Como foco aqui é a avaliação, então pensar na avaliação, o que aquela criança respondeu diante do uso de um recurso, de um jogo que você utilizou para avaliar. Então a gente precisa anotar, não dá para confiar só na nossa cabeça, né, gente? Então anotem, agora é planejar. Já levantei os dados da anamnese, estruturei o que é importante avaliar nessa criança, olhei para o meu arsenal ali de jogos e pensei o que é importante usar. Agora eu vou estruturar, vou planejar as minhas sessões. Eu não preciso planejar todas as minhas sessões de uma vez, tá, gente? Não é isso. Mas eu sempre oriento você planejar pelo menos as 2 sessões. Vou planejar as 4 primeiras sessões de avaliação, né? Porque se você for planejando toda semana, isso pode ser ruim para a sua visão global da avaliação. Isso pode trazer uma insegurança para você também. Então, vá fazendo essa atividade, né? De organizar as 2 sessões, depois eu vou organizar 4 sessões, mas organize de maneira geral a sua avaliação, quais os pontos importantes que você precisa avaliar para chegar ali num dado, né, para poder dar essa devolutiva para a família do que foi observado, tá? Então a organização, o planejamento da sua sessão é importantíssimo. A avaliação, as sessões avaliativas, como também sessões interventivas, não tem como ser de maneira intuitiva, não tem como o paciente chegar, a criança, o adolescente chegar e ali naquele momento você pensar em que você vai fazer, em que proposta você vai fazer com aquela criança. Não é assim, não é feita de maneira intuitiva, por isso que você precisa planejar, tá? Então planejar vai tanto te dar essa segurança, como também te ajudar a levantar melhor esses dados, levantar melhor essa avaliação, para posteriormente dar essa devolutiva para a família. Então é isso, lindonas, o vídeo de hoje era sobre avaliação, pontos importantes que você precisa ter para estruturar e organizar o seu processo avaliativo com o seu paciente, tá? Me conta aqui nos comentários o que você achou, dúvidas, feedbacks, vou ficar muito feliz de ouvir vocês, tá bom? Vejo vocês no nosso próximo vídeo. Um beijo!